Prazer aí fazer parte aí. Como todo mundo falou, não tenho nem roupa para isso. Se tivesse me avisado antes, então, até uma camisa melhor aí. A camisa Mas, melhor do ICL. né, Vamos mandar para você a camisa do ICL. boa, daí aparece com ela aí ao vivo. Mas vamos falar aqui do comércio, que surpreendeu bastante no mês de janeiro, né? Que você teve uma alta geral do comércio de 3,8%. A gente tem um gráfico para ver, inclusive, até nos setores aqui, como que funciona isso, né? Você teve altas de compras nos supermercados e hipermercados de 2,3%, 27% em compra de vestuário, móveis eletrodomésticos de 1,3%, equipamento de escritório 7,4%. A única queda que a gente teve mesmo foi de veículos e peças. Então, o que aconteceu esse mês? A gente tem, então, que aumentou o salário mínimo em termos reais, você teve as políticas de valorização do Bolsa Família, aí você gerou uma renda para uma população que estava com uma demanda reprimida, ou seja, pessoas que queriam comprar e não conseguiam comprar. Então isso fez com que o comércio, depois de 2 meses de queda, a gente teve queda no comércio em dezembro, para ver a gravidade que estava. No período de Natal, que aumenta o comércio, a gente teve uma queda brutal, foi de 2,8%, se não me engano. Então você teve uma queda muito grande, agora a gente teve um aumento de 3,8%. Então as pessoas com mais renda conseguiram comprar, só que as pessoas não conseguiram comprar veículos. A gente sabe como está a situação. Por quê, Eduardo? Por causa da política de juros do Banco Central, porque você tem que financiar o carro, você não consegue comprar o carro à vista. Então você tem que financiar e os juros estão muito caros. Então, por isso que os setores que dependem de financiamento de maior e longo prazo, como veículos, tiveram queda. Provavelmente, se tivesse juros mais baixos, a gente teria também uma melhora no no setor de móveis e eletrodomésticos. Então, você tem então um bom sinal agora, pelo menos, que as políticas de renda, de distribuição de renda, começaram a surtir um maior efeito, e já no primeiro mês a gente tem uma volta do comércio mais vigorosa. Isso aí, essa primeira notícia que eu vou dar aí, pelo menos é boa. A segunda já a gente tem que discutir um pouco mais. E é importante falar que ontem foi um dia que há muito tempo não acontecia no mercado, né, no tal mercado. Eu brinco que o mercado é primo do sistema. São aqueles dois que ninguém sabe direito quem é, mas que às vezes ficou nervoso, eles são os culpados e etc. Mas ontem a gente teve a Bolsa subindo mais de 4% e uma queda nas taxas futuras de juros, o mercado futuro de taxa de juros, muito relevante. Por quê? Por causa do número de inflação que veio surpreendendo abaixo do que as pessoas estavam esperando. Ainda existe uma preocupação em relação à questão dos combustíveis, o André trouxe isso para a gente ontem, mas eu queria falar para vocês o seguinte: por causa de um aumento, né, aqui nas vendas de tecidos e vestuários, por causa dessa expectativa de taxa de juro, de cair, que faz com que as pessoas voltem a acreditar que as pessoas vão poder tomar crédito, vão poder fazer crediário para comprar coisas, as ações ligadas às empresas de varejo, Magazine Luiza, Lojas Renner, etc., explodiram ontem. Teve ação subindo mais de 10% ontem no mercado. Então é por isso que a gente fala, se os juros cair, muda tudo. Muda o jogo todo. Agora então, a inflação cai, mas os juros do Banco Central fica só 3,75. Sequestrador de banco, né? Sequestrador de banco. Não, agora que você me deu arcabouço fiscal, eu quero uvas verdes sem caroço, uma toalha branca e um blindado para poder sair do banco. Não pode, entendeu? O Brasil está diferente do mundo, é por isso que a gente está batendo tanto nessa tecla. A gente está batendo tanto nessa tecla que a questão do Brasil hoje é um juros que não se justifica nessa magnitude. E aí a gente vai perceber daqui a pouco que podia ter caído o juro antes. E aí, quando a gente perceber daqui a pouco, a gente vai ver que esse negócio nos custou mais de 100 bilhões de reais e nos custou vários meses de pessoas desempregadas, de empresas que não retomaram a atividade, etc. Por isso, essa nossa pressão. Muito bom, André. É importante a gente trazer esse dado de mercado, porque ontem foi um dia atípico, no sentido positivo, para o mercado brasileiro. O André tem mais um destaque que envolve agora saúde e educação para trazer para a gente, né, André? Vamos lá, André. Exato, me preocupa um pouco isso aí, Eduardo, por causa daí, continuando no arcabouço fiscal, né? Que você tem, então, está tendo uma proposta aí do Haddad para uma nova regra de gastos obrigatórios, que seria principalmente os gastos com saúde e educação, para o telespectador entender, né? Se você tiver um aumento de 7% da receita, ou seja, aumentou 7% que o governo arrecada no ano, é obrigatório que também aumente em 7% os gastos com saúde e em 7% também os gastos com educação. Isso aí é obrigatório segundo as regras que a gente está tendo hoje, né? Só que com o nosso arcabouço fiscal,
Um dos problemas que o teto de gastos estava gerando antes, que era justamente essa guerra de orçamento, porque se eles aumentam tudo, o resto não vai ter o suficiente para aumentar no mesmo volume. Então você vai criar uma guerra de orçamento. Então essa guerra de orçamento vai continuar. Então qual que é a proposta do Haddad? Rever isso para que talvez não seja necessário você fazer, então, com que os gastos com saúde e educação seja obrigado você crescer ao mesmo montante, ao mesmo volume do aumento das receitas. Então você pode ter uma desobrigação de que os gastos de saúde e educação se elevem ao mesmo tanto. Isso resolve parcialmente o problema da guerra que você teria em relação aos orçamentos, porque aí todo orçamento pode subir no mesmo montante, não teria isso, mas prejudica bastante a questão de investimento em saúde e educação. Então, para você evitar esse negócio, essa regra fiscal, essa guerra de orçamentos, essa é a proposta do Haddad. Eu acho um pouco preocupante isso, eu acho preocupante, porque você está tirando justamente de recursos de saúde e educação para tentar colocar em outras pastas e para manter justamente aquele teto de 2,5% de limite. Então, a gente tem que continuar discutindo. Esse aí, para mim, além dos juros, é outro ponto que a gente tem que discutir bastante em relação a isso da economia do governo Lula, porque a gente vai criar uma regra que é mais flexível, mas ela pode ser danosa para o nível de gasto e investimento do país. E quando você tira verba da saúde e educação no Brasil, que já vivem sempre ali no limite, né? Vivem quase afogadas o tempo inteiro, você reforça o discurso de privatização. Você reforça o discurso de privatização. Fala, poxa, não tem verba. Claro que tem verba. Claro que tem verba. Se você for ver quanto a gente gasta de pagamento dos juros do Roberto Campos, ali a gente tinha que se referir assim. É os juros do Roberto Campos. É os juros do Roberto Campos. Não é os juros da dívida brasileira, é os juros do Roberto Campos. Se a gente for pegar, se cair 3% a taxa de juros do Brasil, a gente tem o orçamento da saúde. A mais, o dobro. Né? Mais ou menos 150 bi. Eu estou falando, obviamente, tudo ordem de grandeza. Essa campanha, Eduardo, que você tem feito aqui no ICL, né, e que seria importante o governo fazer. Claro. Como proposta de comunicação para o governo. Fazer uma campanha que explique para cada cidadão, para o cidadão comum, o que significa um ponto percentual a mais, 3 a menos na taxa de juros. Como é que isso mexe com a sua vida? É isso aí. Quanto é que isso custa ao país? É isso né? aí. Aí o seu Bob Olha o dono Fields. dos juros. Bob Fields III. É, os juros do Bob Fields. É os juros do Roberto Campos. Pois entendeu? é. Não é os juros do governo Lula, é o juro do Roberto Campos. Que foi votar com a camisa bolsonarista, que é bolsonarista, e não podemos deixar de lembrar isso, né? Porque essa taxa de juros do Banco Central pode não ter esse interesse, mas é sabotagem uma proposta de crescimento do país. Isso sabota. 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 A gente não tem como afirmar que é intencional ou não, mas que sabota, sabota. É. Mas o efeito a gente sabe. Para matar a política isso aí. econômica. É isso aí. Se é homicídio culposo ou doloso é outra história. Mas o cadáver está lá. O cadáver está lá. Está lá o corpo estendido no chão. Aí. Vamos que vamos. Obrigado, André. Valeu mesmo, cara. Obrigado aí, gente. Amanhã estamos de volta aí. Amanhã é ao vivo. Show Aí, de André. bola. Maravilha, André. Bom dia para você. Lembrando que tudo sobre economia você encontra lá no icleconomia.com.br.